Shalom de Deus, povo abençoado. Estamos agora com um vídeo que muitas pessoas me perguntam e confundem muitas batalhas. Este é um vídeo para falar sobre a batalha do Armagedon. Mas antes de começarmos sobre esse assunto que intriga muitos, confunde a muitos, eu quero convidar você a curtir, a comentar e a compartilhar, porque Jesus está voltando e é muito importante que as pessoas entendam sobre os últimos dias, não para ficar assustado, porque quando Deus quer nos avisar sobre algo, funciona mais ou menos como as placas de sinalização. Quando eu vejo que tem uma placa dizendo que tem curva perigosa, eu vou diminuir a velocidade, eu vou tomar algum procedimento para que eu continue a viagem seguro. E assim o Senhor quer que você tenha essa sua viagem, essa sua estadia aqui na Terra, que é um pequeno tempo que nós temos em segurança, sabendo todas as coisas. Por isso que Ele nos revela todas as coisas. O livro de Apocalipse é o livro das revelações de Jesus para nós não ficarmos desorientados. Bom, falando da batalha do Armagedon, eu preciso primeiro te situar e te dizer que nós estamos agora, desde a cruz até agora, nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça é o tempo de atuação da igreja com o Espírito Santo. É a igreja que começou explosiva com a igreja primitiva e que vai viver também o seu grande avivamento agora, antes de Jesus vir e buscar a sua igreja. Então esse é o tempo de atuação da igreja. Mas Deus nos avisou que esse tempo da graça acabaria. E esse tempo da graça tem uma marcação. Ele vai acabar quando acontecer algumas coisas. Quando a cegueira que estava, são sinais, quando a cegueira que estava sobre os judeus cair por terra. E hoje a gente já está vendo que muitos judeus já estão reconhecendo Jesus como o Messias. Então eles são judeus messiânicos. Mas também fala de uma batalha, porque o nosso assunto é o Armagedon. Mas antes de ir para o Armagedon, tem gente que confunde Ezequiel 38 com Armagedon. Mas se você abrir em Ezequiel 38, que não é o nosso texto hoje, por isso que eu não estou abrindo, você vai ver ali que tem nome de países. E ali você vai encontrar o nome da Rússia, você vai encontrar o nome da Turquia, você vai encontrar o nome de alguns países, poucos, da Europa Oriental, e você vai encontrar o nome de países do Oriente Médio, que cercam Israel como inimigos, e alguns países do norte da África. Nós estamos falando de geopolítica, mas você precisa entender um pouquinho para a gente poder distinguir que Ezequiel 38 é uma batalha completamente diferente de Apocalipse 16, que é o Armagedon. Ezequiel 38 é uma batalha local, ela é localizada. O cenário está pronto para ela acontecer? Sim, mas ela ainda não aconteceu, ela ainda acontecerá. Quando ela acontecer, Israel, a despeito de estar se sentindo muito seguro, como Ezequiel 38 diz, está se sentindo muito seguro. Por quê? Porque Israel é um país que tem uma defesa muito boa, tem um exército maravilhoso, tem alguns pactos, tem algumas alianças com países vizinhos, algumas alianças de paz com países vizinhos. Então Israel, ele está sempre em vigilância, mas ele está se sentindo seguro, né? Então está dizendo que num momento como esse, esses países se levantariam unidos, todos juntos, de uma só vez, se levantariam contra Israel. Todos pensariam que Israel seria destruído. Mas, de novo, como Deus fez na Guerra dos 6 Dias, Deus vai proteger Israel de uma forma sobrenatural. Mas é lógico que há uma pessoa que quer se valer deste momento, e que é o anticristo, e ele vai aparecer no cenário para ele mesmo promover a paz entre o povo, os judeus e os árabes. Mas o nosso assunto não é hoje Ezequiel 38. O nosso assunto hoje é a batalha do Armagedon. Então essa batalha, ela tem um local, ela tem um nome,
e ela tem um tempo para ser executada e tem características desta guerra. Então eu preciso ler primeiro Apocalipse capítulo 16 para ouvir o que Jesus fala sobre essa batalha. Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair na boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis do lugar, em que em hebraico se chama Armagedon. Nós vemos muitos detalhes aqui. Primeiro que nós estamos no momento em que as taças estão sendo derramadas. Nós temos um período de 7 anos marcado por Deus e Jesus fala sobre esse período de 7 anos em Mateus capítulo 24. Ele diz que um momento como esse, terrível sobre a terra, nunca havia acontecido e nem acontecerá depois dele. São os 7 piores anos da humanidade. Eu posso dizer isso com certeza porque foi Jesus que disse. Então é conhecido como a grande tribulação. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre a terra. Esse juízo ele é dividido em 3 etapas. Vão começar a ser aberto no início os selos, as trombetas e as taças. Aqui você já se encontra nas taças. E quando as taças, que é o pior dos piores momentos, estiverem sendo derramadas sobre a humanidade, ali a humanidade está no limite. Você vê que as calamidades continuam acontecendo, porque em todo esse de Apocalipse capítulo 6 até aqui, são tragédias, são momentos, são tragédias com guerra, com fome, tragédias no mundo cósmico, tragédias drásticas na natureza. E aqui a gente vê uma tragédia, nós vemos uma seca a ponto de secar o rio Eufrates. Mas tudo isso é preparando para uma batalha, porque Deus falou que esses inimigos virão do norte, e esses inimigos são grandes inimigos. Eles virão do norte e vai ser um grande exército, um numeroso exército. Serão todas as nações, mas encabeçadas pelos inimigos do norte. E os inimigos do norte, a grande China e a grande Rússia, encabeçarão essa batalha contra Israel. Mas eles não vão estar sozinhos. Aqui está escrito que o anticristo, está escrito que o falso profeta, eles levantarão e se dirigirão, os reis do mundo inteiro se ajuntarão na batalha que será conhecida do grande dia de Deus Todo-Poderoso, e essa batalha será conhecida como Armagedon. Bom, então aqui a gente já dá para distinguir, não é Ezequiel 38, Ezequiel 38 é uma batalha e essa é outra. Ezequiel 38 são países do Oriente Médio, são países do norte da África, alguns da Europa Oriental, mas não são todas as nações. Aqui sim, são todas as nações, e todas as nações se levantarão e se reunirão aonde? Em Israel. A batalha se chama Armagedon porque a palavra Har é monte, Megido é o nome de uma região lá em Israel que fica no vale de Jezreel. Então, esse é o nome por causa do local aonde vai acontecer essa batalha. No Megido, muitas batalhas aconteceram, mas tem essa batalha para acontecer. Nunca antes na história de Israel tinha acontecido uma batalha envolvendo todas as nações, mas agora vai acontecer uma batalha envolvendo todas as nações da terra. E esta batalha, que é no Vale de Jezreel, quando você vai lá para Israel, eu levo grupos constantemente para Israel. Quando nós chegamos lá no Megido, no sítio arqueológico Tel Megido,
você olha para frente e você tem uma visão extraordinária do Vale de Jezreel. Quando você está no Monte Carmelo, também você tem essa visão extraordinária do Vale de Jezreel. Quando Deus declara uma coisa, tenha certeza, vai acontecer do jeitinho que Deus falou. Olha, Israel é um lugar pequeno. Poderiam ter construído hotéis, poderiam ter construído resorts, moradia nesse lugar aqui, porque o Vale de Jezreel ele é lindo, ele é um lugar amplo, ele é um lugar plano. Poderia ter sido construído muitas coisas, nada até hoje foi construído no Vale de Jezreel e nem será, porque este é o local marcado por Deus para essa batalha. É um local plano, enorme, a perder de vista. A única coisa, eu falei que nada foi construído, a única coisa que nos últimos anos foi construído ali foi um aeroporto, mas não é um aeroporto internacional, é um aeroporto usado inclusive pelo exército. E esse aeroporto estratégico vai ser usado por ocasião no final, porque tem um tempo para ser realizada e aqui está escrito quando vai ser realizada a Batalha do Armagedon. As nações que se reunirão neste local precisarão de um aeroporto, não, para levar armamento, para abastecer essa multidão, exército representando todas as nações. Então a gente já sabe que tem um local que é no Megido, no Vale de Jezreel. Essa batalha começa, porque ela não termina ali. Então tem um local onde ela começa, onde eles se reúnem. Eles se reúnem com um objetivo, porque ali no Megido você divide Israel em dois. Você está interrompendo o acesso do sul para o norte de Israel. Então você já está enfraquecendo Israel. Se as nações se reúnem ali no meio, no Megido, já está interrompendo e dividindo Israel, fica enfraquecido. Tá vendo? Uma grande estratégia. Mas tem, então, um local e tem um tempo para acontecer. Quando vai ser? No final da grande tribulação, porque aqui você já está no final das taças. Então, é no final da grande tribulação. Então, tem também quem vai participar. Quem? Todas as nações da terra. E eles vão querer lutar contra quem? Contra o Senhor e contra Israel. Agora, essa batalha, ela começou aqui, como está escrito, ela começa no Vale de Jezreel, mas ela não termina. O objetivo é chegar a Jerusalém, porque quem toma Jerusalém, tomou Israel inteiro. Então, eles sobem para Jerusalém. E quando eles sobem para Jerusalém, nós precisamos ler outro texto, porque aqui, essa batalha, em Apocalipse capítulo 16, ela vai para outro local. De lá do Vale de Jezreel, ela vai para Vale de Josafá. E isso está escrito em Joel capítulo 3. Está escrito no versículo 1 e 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. Tá vendo? Tá falando a mesma coisa de Apocalipse 16. Congregarei todas as nações e as farei descer ao Vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então você está vendo que as nações que se reuniram contra Israel, lá no Vale de Jezreel, no Megido, sobe para Jerusalém e vai até o Vale de Josafá. Ali no Vale de Josafá acontece algo incrível. Ali o Senhor vai descer, o Senhor Jesus vai descer. E eu preciso voltar para este momento em Apocalipse capítulo 19. E Jesus, ele desce com o seu exército. Apocalipse capítulo 19, lá quando o inimigo, ele parece que a batalha está perdida, porque eles chegaram até Jerusalém. Nós vemos no versículo, em Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, eu vou ler do versículo 11 até o versículo 16. Está escrito em Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece,
a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. É ele mesmo o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o momento que o Senhor desce para defender Israel, porque a batalha, aos olhos humanos, ela vai estar perdida. Final da tribulação, muitas calamidades já tinham acontecido, as pessoas estavam cansadas, os judeus estavam cansados, mas então acontece algo tremendo. O Senhor desce com o seu exército, e ele desce com o seu exército vestido de linho fino. Quando a gente fala de linho fino, nós estamos falando da justiça de Deus. Tudo bem que ele desce com anjos, mas linho fino, anjo não precisa da justiça do Senhor. Quem precisa da justiça do Senhor somos nós. É neste momento que eu creio que é a igreja que foi arrebatada no início da tribulação e que ela desce com o Senhor Jesus para reinar, para vencer o Armagedon, para assistir a vitória de Cristo e para também reinar com ele depois aqui na terra. Mas esse momento em que o Senhor desce no Vale de Josafá já estava escrito em Atos capítulo 2, quando Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras para ascender aos céus. Para ali, ele depois de 40 dias, depois que ele ressuscitou e 40 dias que ele andou na terra, ele sobe no Monte das Oliveiras, e quando ele ascende aos céus e os discípulos estão olhando, aí os anjos falam: por que vocês estão olhando para cima? Esse que subiu daqui, ele vai descer no mesmo lugar. E sabe, em Zacarias capítulo 14, está escrito que o Senhor, ele põe os seus pés no Monte das Oliveiras. Esse é o momento, quando esses inimigos sobem até o Vale de Josafá, que fica ali em Jerusalém, eles sobem e o Senhor Jesus desce, e todos os olhos verão o Senhor Jesus, e todos verão, e haverá um grande terremoto, e o Monte das Oliveiras será dividido em dois, e a topografia vai mudar. Isso é história para outro vídeo, mas só quero falar do Armagedon. O Armagedon, ele começa lá no Megido, mas ele vai terminar quando o Senhor Jesus ele desce e coloca os pés no Monte das Oliveiras, porque os inimigos já estão dentro de Jerusalém, no Vale de Josafá, e é no Vale de Josafá que o Senhor exerce justiça e juízo, e ele ali derrota todas, pessoalmente, ele derrota todas as nações que se levantaram contra Israel. E vai ser uma batalha tão dura que em Zacarias capítulo 14, os versículos 11 e 12, está escrito o seguinte: eles habitarão nela e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Está se referindo a Armagedon. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, e vão apodrecer os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. É incrível, a descrição aqui é de armas nucleares. Aqui é uma descrição de como o Senhor vai atuar para derrotar todos aqueles que se levantaram contra Jerusalém. E o que acontece depois da batalha do Armagedon, que você viu comigo, que não é a batalha de Ezequiel 38, o Senhor Jesus, ele vence e ali ele estabelece o seu reino de justiça por 1000 anos aqui na terra. Eu acho que deu para você entender um pouquinho de Armagedon. Apocalipse é um livro apaixonante, não é difícil de entender, é só Jesus deixou tudo explicado pra gente, mas algumas coisas estão em Apocalipse e outras estão em outros livros, mas tudo, quando é um quebra-cabeça e quando a gente coloca a peça principal, que é Jesus, então tudo faz sentido.
Faz sentido você entender tudo isso. E eu queria agora declarar que o Senhor possa abrir entendimento a você para entender todas as coisas que se referem aos últimos dias, para você não ficar confuso, para você e você saber qual é o seu papel. O seu papel é crer que Jesus está voltando e ele vai levar a sua igreja. Que Deus te abençoe. Não saia desse canal sem antes você curtir, compartilhar, enviar para outros para ajudar nessa compreensão, ser um bom semeador da palavra. Se inscreva no canal também e acione o sininho e você receberá todas as notificações deste canal. Que Deus te abençoe.